Agora eu gostaria de convidar a Marina. Ela é advogada, graduada em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, palestrante, pós-graduada em Direito Penal, vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB, 12ª subseção, co-líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Ribeirão Preto, facilitadoras de práticas da justiça restaurativas e informação, e ela é reconhecida na 4ª edição, ela foi homenageando guerreiras do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Promoção da Igualdade Racial de Ribeirão Preto, cofundadora do coletivo Zuri, idealizadora do mini-curso sobre feminismo negro com Marina Camargo. Então, a Marina, seja bem-vinda aí e fique à vontade. Boa noite a todas, todos e todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Diretoria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Ouro Preto, em nome do Kedson, e a Casa do Professor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Por mais que seja virtual, digamos que seria a primeira vez que estou fazendo um tipo de fala, né, de palestra com as pessoas de Ouro Preto, em Minas Gerais. Estive recentemente em Minas Gerais e pretendo fazer outras visitas, que eu acredito que deva ser uma obrigação dos brasileiros, né? Quando possível, nós explorarmos, né, o nosso território, que é um território muito rico, muito histórico, com muita cultura, e nós temos que preservar esses locais, né? Todo o país, na verdade. Bom, como já apresentado pelo Kedson, meu nome é Marina Camargo, eu sou advogada aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E quando eu fui convidada pelo Kedson, né, eu achei muito bacana a temática que colocaram para este evento. Vocês estão me ouvindo bem? Só para conferir, né? Tá muito baixo? Tudo ok? Tá. O tema da live é abolição, um dia a se pensar. E por que a se pensar? Justamente formal, legal da escravatura. A Lei Áurea, oficialmente número 3.353, de 13 de maio de 1888. Essa data foi importante? Claro, muito importante. Ela declarou extinta a escravização do país. Mas vocês já acessaram o texto dessa lei no site do Planalto, na internet mesmo? Vocês já artigos? 2 artigos. O artigo 1º diz, vou ler aqui, né? É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no país, no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Acabou. Só. Né? Por isso a gente tanto fala que abolição foi essa, que ignorou toda a exploração, né? Toda a desumanização ali daquelas pessoas. E foram 388 anos de escravidão. Mais de 5 milhões de pessoas escravizadas. Cerca de 1/3 morreram nesse trajeto dentro dos navios negreiros por conta das condições desumanas. Foram separados de sua família, sua cultura, sua religião, sua linguagem, sua etnia. Tudo isso foram reprimidos, né? Foram tratados de mercadoria, de unidades de mercadorias, né? Sem humanidade qualquer. Bom, e após a abolição, né, o que nós recebemos, além da libertação? Nada. Se fosse uma abolição realmente idealizada pelos próprios rebeldes escravizados, pelos próprios movimentos abolicionistas, que eu vou falar mais para frente para vocês, essa abolição idealizada teria a inclusão da população negra na sociedade. Elas teriam todos os direitos que um cidadão brasileiro também teria
naquela época. Teriam direito à moradia, à educação, à saúde, né? Na verdade, se formos pensar, nós receberíamos vários tipos de indenizações. Danos morais, danos materiais, todos os tipos de danos possíveis, e por isso a chamada dívida histórica, né? Nós não tivemos essa indenização, pelo contrário, como os outros convidados já disseram, fomos jogados, né? Estão livres, se virem. Muitos perderam sua família, não sabem onde elas estão, né? Outros voltaram à condição de escravizado, né, de forma ilegal, mas pelo menos ali ele teria uma moradia, teria o mínimo de alimentação, né? Então, é importante também ressaltarmos que o Brasil ele foi o último país da América e um dos últimos do mundo a abolir a escravidão. Até 1888, né, a escravidão era legalizada aqui no nosso país, como uma estrutura econômica, política e estrutura social. A gente conseguiu conviver todos esses anos a custas da população negra, da população indígena, claro, e da população negra com a escravidão. Importante também eu falar aqui para vocês que não à toa que um ano após essa abolição, 1889, 15 de novembro, o que lembra vocês? Né? O dia da proclamação da República. E não foi à toa que foi um ano depois, né? Porque ali a elite, a monarquia, né, o império, quebrou a expectativa da elite, né? E após a abolição, porque a elite queria que os negros ainda servissem ela, então, como forma de acabar com a monarquia, eles lutaram para proclamar a República. Então, essa história e era, na verdade, uma tentativa de colocar, né, uma pedra, assim, nesse nosso passado escravagista, construir um novo futuro também, né, com a instauração dessa república, esquecer o passado, além dessa briguinha que teve com a monarquia. Então, pelo menos na minha infância, né, na minha escola, eu sou de 93, mas eu acredito que de 93 para trás, né, a história seja ainda contada da visão do colonizador, né. Eu aprendi que os heróis foram outros. Eu aprendi que essas datas, elas eram significativas porque havia uma história muito bonita de guerras justas, guerras que faziam sentido e que levavam o Brasil adiante, né? Mas o que não nos contavam, o que não buscavam mostrar aos alunos eram que a grande maioria, né, desses avanços eram injustos, havia muito derramamento de sangue de pessoas escravizadas, né, de indígenas, que seriam os verdadeiros brasileiros, né? Se formos analisar o descobrimento do Brasil. Bom, mas voltando à abolição, talvez a gente tenha a ideia de que em 1888 foi a data da abolição da escravatura de uma vez, né? A princesa Isabel assinou e foi rapidamente abolida a escravidão. Mas, na verdade, a abolição é um processo, né? É um longo processo político, porque a convidada, Solange, ela fala muito bem das leis abolicionistas que vieram antes da Lei Áurea, mas não eram leis satisfatórias, né? Então, nós tivemos a Lei Feijó, em 1831, considerada a primeira lei a proibir a importação de escravos do Brasil, mas tinham muitas exceções ali. Todas essas que eu vou falar, que a Solange já falou, são leis quase abolicionistas, porque não eram satisfatórias, tá? Então, a Lei Feijó, de 1831, Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, Lei do Ventre Livre, de 1871, Lei do Sexagenário, de 1885. Bom, então, a gente falou sobre essas leis justamente para mostrar que houve uma
transição gradual até a abolição, né? E além dessas leis que eu trouxe para vocês, que também não foram criadas por uma boa vontade ali do legislador, vamos assim dizer, também tiveram os movimentos abolicionistas brasileiros, e os escravizados tiveram um papel fundamental para impor limites aos senhores de escravos, né? Nós tivemos revoltas como a Conjuração Baiana, em 1798, Revolta dos Malês, em 835, a Greve dos Jangadeiros, que tornou o primeiro Estado a abolir a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea, com o Dragão do Mar, né? Tivemos Luiz Gama, eu sou advogada, não posso deixar de falar de Luiz Gama. Luiz Gama, ele nasceu em 1830, morreu em 1882. Ele foi um rábula, que era dito como um advogado autodidata, um advogado sem graduação, porque naquele momento histórico, os advogados não tinha a OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil, e também os advogados não precisavam ter uma faculdade. Você poderia ser advogado se você tivesse a competência para defender aquela pessoa, né, para garantir os direitos daquela pessoa. Então, Luiz Gama, ele foi, além de um rábula / advogado, ele foi orador, jornalista, escritor brasileiro e patrono da abolição da escravidão no Brasil. Em 2015, a OAB reconheceu ele, né, concedeu a ele o título de advogado e premiou por reconhecer a dedicação da advocacia aos direitos humanos, tá? Ele conquistou a sua própria liberdade, ele liberou mais de 500 pessoas escravizadas ilegalmente e também ele defendia a grande maioria, além de negros, também eram pobres e imigrantes. Também fundou, em 1864, com Ângelo Agostinho, o primeiro jornal humorístico ilustrado da cidade de São Paulo, chamado O Diabo Roxo. E uma frase muito interessante do Luiz Gama, que eu trouxe aqui para vocês, ele disse durante um tribunal do júri: seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Então, olha só a potência dessa frase, né? O afrontamento, a bravura, né, em defender os seus, né, ali naquele momento. Então, Luiz Gama também faz parte desse movimento abolicionista. E além desses movimentos que eu já disse para vocês, a capoeira também é uma forma dos escravizados se revoltarem, né? A capoeira aqui representando o convidado Ramon, as fugas, a formação de quilombos. Até hoje, os quilombos são espaço de resistência e eles existem, tá? Os quilombos, na verdade, atualmente são chamados de comunidades remanescentes de quilombos, onde vivem os quilombolas, né? Nós não estudamos isso também na escola. Infelizmente, a gente acaba tendo um estudo mais aprofundado pós-escola. Também tem que ser uma iniciativa nossa, né? Eu acho que deveria ser dos dois lados ali, né? Em qualquer instituição de ensino, mesmo fora da instituição de ensino, né? Acho que é algo que o Brasil deveria oferecer para toda a população, esse conhecimento histórico. E essas comunidades quilombolas, hoje, elas lutam até hoje pela manutenção das suas tradições, do bem-estar, das demarcações, entre outras pautas que, inclusive, são reconhecidas na Constituição Federal. E, junto a essas lutas, né, como eu falei para vocês, esse movimento abolicionista, a partir de 1852, criaram as primeiras associações e clubes abolicionistas que começaram a surgir. Então, eu listei aqui para vocês, em 1852, a Sociedade Abolicionista 2 de Julho, fundada por jovens estudantes da Faculdade de Medicina da Bahia. 1880, Sociedade Brasileira contra a Escravidão no Rio de Janeiro, fundada por políticos importantes como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. O jornal O Abolicionista, de Nabuco, e a Revista Ilustrada, de Ângelo Agostini, como eu havia citado.
E também advogados, artistas, intelectuais, jornalistas, que se engajaram ali no movimento e arrecadavam fundos para pagar cartas de alforria. Tudo isso antes do 13 de maio de 1888. E como o Kedson bem disse, num trecho da sua fala, que algumas pessoas, para justificar, né, como se desse para justificar a escravização da população negra, falam que, mas os africanos escravizaram também, os egípcios escravizaram, sim, teve um sistema de escravidão nesses países, né, no continente africano. Não funcionou nesse formato brasileiro. Os povos africanos, eles eram escravizados por motivos, por fatores de guerra, de diplomacia, de dívidas. Aqui, no Brasil, simplesmente era pela cor da pele. Não tinha guerra aqui, nesse aspecto, né? Bastava nascer negro para você ser escravizado. É um motivo completamente diferente, né? E numa escala muito maior. Vistos como objetos, eram comprados, vendidos, as famílias separadas, misturavam etnias, tá? Era muito maior. E vale ressaltar que, às vezes a gente também tem a ideia, por que não deu certo escravizar os indígenas, mas deu certo escravizar a população negra? Tem algumas questões ali históricas, que eu não vou adentrar tanto por conta do meu tempo, mas às vezes a gente tem a ideia de que a população negra, que os negros são mais fortes, as negras resistentes, e isso perpetua até hoje, né? Isso perpetua no preconceito, né, no racismo, na discriminação, que eu vou falar mais à frente. Mas os negros, os africanos, eles trabalhavam no continente africano, foram trazidos de forma forçada para cá, e eles eram altamente especializados. O trabalho que eles faziam aqui, em terras brasileiras, que era mineração, agricultura, plantação, isso eles já faziam em continente africano. Então, eles utilizavam as técnicas avançadas do continente africano e traziam para cá. Então, não era só uma questão de força, uma questão de técnica. Por isso também que eles foram mais, que foi a população escolhida, né, para ser escravizada, além dessa questão simplesmente. Bom, então, infelizmente, após essa abolição formal, o racismo não desapareceu de uma hora para outra. Ainda convivemos com ele, senão não estaríamos aqui nesta live conversando. E pelo contrário, não só ele não desapareceu, como ele se fortaleceu e de maneira estrutural. Com os negros livres, o que aconteceu? Eles procuravam emprego, né? Porque para poder comprar um pedaço de terra, para poder ter a sua própria casa, precisava de dinheiro. Essa população negra desempregada, ela era excluída, né? Ninguém queria esse tipo de pessoa na sua empresa, na sua casa, no seu campo. Então, os empregadores preferiam acolher, né, dar trabalho para os imigrantes, que eram brancos, advindos de outros países, do que nós, brasileiros, que eles mesmos. Então, 133 anos depois dessa abolição, nós ainda estamos discutindo discriminação racial, discutindo racismo, injúria racial, violência do Estado Armado, violência obstétrica, que é ainda esse pensamento de mulheres negras são resistentes, então não precisam de anestesia, né, não precisa de atenção. Temos ainda a forte hipersexualização de mulheres negras, na imagem da mulata, na imagem do alto índice de estupros, de feminicídio, infelizmente, e também a hipersexualização dos homens negros, né, com potência sexual,
e vários outros preconceitos e discriminações que nós trouxemos desse período terrível que vivemos. Até hoje, pessoal, uma observação importante também, tem um deputado federal que ainda mantém uma certa narrativa que muitas pessoas racistas utilizam como justificativa, né? A todo momento, as pessoas racistas sempre colocam uma justificativa ali para o seu discurso, que é a maldição de Cã. Vocês já ouviram falar? Essa maldição de Cã, ela é contada no livro do Gênesis, no Antigo Testamento. E lá diz que pessoas descendentes de africanos são amaldiçoados. Então, por isso que nós sofremos racismo, porque nós somos amaldiçoados, fomos escravizados por conta disso. E é um absurdo. Bom, e eu falo, finalizando, chegando ao final aqui, né, eu falo que o direito que acompanha a sociedade, e não a sociedade que o acompanha, porque nós estamos nos desenvolvendo muito mais rapidamente se comparado ao direito. Então, ele que deve ir atrás de nós, vamos assim dizer, né? Claro, dentro das limitações. Então, após a abolição, eu trouxe algumas leis aqui para vocês, oriundas dessa luta dos movimentos sociais que o direito formalizou, teve que formalizar. Então, por exemplo, em 1989, depois de várias alterações, né, chegamos à Lei 7.716, que criminaliza o racismo. Em 2003, tivemos a inclusão do crime de injúria racial no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. No mesmo ano de 2003, tivemos a Lei 10.639, que inclui, né, que traz a obrigatoriedade das redes de ensino em trabalhar a história e cultura afro-brasileira, e em 2008 teve a inclusão também da história indígena, então, história e cultura afro-brasileira e indígena. Em 2010 tivemos a criação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2012 a Lei 2.711, que cria a política de cotas nas universidades e em concurso público, mais para frente. E um avanço muito importante que tivemos, em específico na advocacia, foi em dezembro de 2020, né, no ano passado, as cotas nas eleições da OAB, que já está em vigor. Então, após intensa mobilização ali da advocacia negra e advocacia feminina, né, o Conselho Federal da OAB realizou a implementação de cotas raciais de 30% para negros advogados nas eleições internas, no período de 10 eleições, que seriam 30 anos. Além desses 30% para advogados negros, 50% como paridade de gênero, né? Então, olha o avanço que nós estamos tendo, isso graças a nós mesmos, a nossas lutas, né? Nosso movimento. Como eu disse, o direito que acompanha a sociedade, e não o oposto. Então, eu digo que o 13 de maio, hoje, é um dia para tirarmos essa máscara de democracia racial, social, com a miscigenação, né, que considera que nós somos misturados e, por isso, não há racismo no país. Como bem fala Abdias do Nascimento, o mito da democracia racial. A gente tem que parar de pensar assim. Né? Ontem, por exemplo, dia 12 de maio, a Ruth de Souza, considerada a primeira dama negra do teatro, ela faria 100 anos e o Google homenageou ela. Olha só, né? São pequenos detalhes, mas são grandes avanços. Então, todo mundo que acessava o Google via uma pretinha ali, vamos ver quem que é ela. Então, é a manutenção da nossa história, valorização da nossa história, nesses pequenos detalhes e também grandes detalhes, grandes avanços, né? Então, essas pessoas, como, por exemplo, a Ruth de Souza ontem, são pessoas que devem ser lembradas, tidas como inspirações para novas gerações, para combatermos cada vez mais a desigualdade racial, criar oportunidade para a população negra que sempre trabalhou,
que está sendo inserida cada vez mais nas redes de ensino, né? No último censo do IBGE, constatou que, em 2019, 50,3% das universidades públicas são alunos negros. Isso graças às cotas universitárias, né? Então, é abrir essa janela para a nossa população. Então, realmente, aqui para finalizar, o 13 de maio ele vai além da imagem da princesa que conhecemos. O 13 de maio também é a Qualtune, Luísa Maim, Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, Maria Firmina dos Reis, que foi uma escritora maranhense que nos seus textos falava sobre a abolição da escravidão tão sonhada, né? É falar também de Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares, de André Rebouças, Castro Alves, José do Patrocínio, como eu já citei, Luiz Gama, como eu disse, claro, José Souza, entre muitos outros. Então, a gente tem uma história muito vasta que vai além da princesa, claro, né? Que pessoas que realmente foram abolicionistas e lutaram, deram suas vidas em prol da liberdade dos seus. Tá? Então, hoje é um dia de procurarmos ler as verdadeiras heroínas, os verdadeiros heróis, aquelas histórias contadas pelos colonizados e não pelos colonizadores. A Chimamanda Ngozi, ela é africana e ela cria essa teoria, a teoria do perigo da história única, que é aquela história que nos é ensinada através da visão ali dos portugueses, e não das flechas dos indígenas, e não dos braços dos escravizados africanos, né? Então, é um dia para estudarmos quem realmente foram nossos heróis do passado e que devem nos inspirar no futuro, tá? É um dia também para a gente pensar como queremos nossa sociedade daqui 10, 50, 100 anos. Como nós queremos estar? Né, conosco, com o nosso próximo. A gente quer uma sociedade melhor mesmo? Né? E de que forma? Nós estamos realmente buscando uma democracia? Uma igualdade de direitos a todos os brasileiros? Quais passos estamos dando para essa verdadeira liberdade? E assim eu encerro minha fala. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. A Diretoria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Ouro Preto, em nome do Kedson, e agradeço a todos por nos ouvirem até aqui. Obrigada. Marina, muito obrigado por sua explanação, muito obrigado mesmo, nos motiva. Antes de chamar o Elivaldo, queria registrar aqui a presença de alguns alunos da nossa rede municipal. Os professores estão registrando a presença, isso é muito importante para que seja ouvido para todos os alunos. Como o Ramon disse, uma coisa que eu sempre trago comigo também é a importância da transmissão do saber através da oralidade. Então, que vocês, alunos que estão nos escutando aí, sejam resistentes, permaneçam de cabeça erguida, abram a mente para o conhecimento, que o conhecimento é uma das armas que a gente tem contra o sistema, contra tudo que estamos vivendo nesse momento.